que vocês aproveitem bastante essa segunda edição do programa de mentoria e contem com a gente se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de qualquer apoio ao longo do processo, chamem a gente pelo Facebook, pelo e-mail do NPJ, que a gente está por aqui para ajudar. E a gente espera que realmente o semestre seja de muita troca e de boas experiências. Então, acho que para começar, né, enfim, essa segunda edição do programa, a gente chamou duas convidadas super especiais para contar um pouco da experiência delas como mulheres e juristas, e também num contexto de sororidade, de grupos de apoio, né, para mulheres. Então, eu queria convidar agora, né, para se apresentar e para começar essa conversa a Amanda, que é professora doutora adjunta de Direito Empresarial na UNB e de Direito Econômico e da Concorrência no IDP, que é servidora pública de carreira e em 2019 tornou-se subsecretária da Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia e é cofundadora da rede Women in Antitrust, e a Leonor, que é doutora em Direito Internacional e Econômico pela Universidade de Paris, Universidade de São Paulo, é professora de mestrado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e cofundadora também do Women in Antitrust e sócia do Greenberg Cordovil Advogados. Então, bom dia, gente. E aí, acho que a ideia aqui, enfim, é um pouco que as nossas convidadas possam se apresentar e contar mais da experiência delas e um pouco da experiência delas no Women in Antitrust, e depois a gente vai ter um tempo para abrir para perguntas, para que vocês possam, enfim, também tirar as dúvidas de vocês e compartilharem, enfim, as experiências de vocês. Então, se vocês quiserem, enfim, aguardar um pouquinho para depois a gente abrir os microfones para todo mundo e vocês participarem, ou se também quiserem ir mandando as perguntas no chat aqui do Zoom, a gente também vai se falando por ali. Amanda, Leonora, com vocês. Tá ótimo. Acho que eu vou, tava na ordem, eu sigo então as ordens de quem está nos recebendo. FGV, então, em nome da Camila, da Fernanda, eu agradeço vocês pelo convite. É uma enorme alegria participar aqui dessa conversa. Eu acho que sai um pouco da zona de conforto a gente se apresentar um pouco para tantas pessoas, mas eu acho que faz parte justamente desse ambiente de WeMentor, essa experiência da vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade, então, eu acho que ela é a que nos conecta. Então, a ideia de nos apresentar, eu acho que mais do que simplesmente retratar o meu currículo, que não é essa a ideia aqui, é tentar explicar um pouquinho como que foi o caminho, porque talvez isso possa ajudar vocês. Então, ver aqui os rostinhos de vocês com caras mexendo aqui, para mim é muito importante também, não apenas as fotos. Então, vocês estão aí, algumas de vocês estão maquiadas, bonitas, arrumadas. Eu tinha esse plano, mas eu não consegui fazer, daqui a pouco eu explico um pouquinho por quê, então eu estou aqui com a cara de acordada, e isso também, mais uma vez, eu acho que é o que nos conecta, porque tem algumas que vamos aí conseguir implementar nossos planejamentos diários e outras vezes não, e isso não faz tanta diferença. Então, meu nome é Amanda Taide, eu sou mineira, de Belo Horizonte, sou mãe de 2 crianças, 2 bebês, o Pedro de 2 anos e 2 meses, o Lucas de 5 meses. Eu atualmente estou em licença maternidade e essa então é a razão pela qual meu rosto aqui está sem nenhuma maquiagem e tem um bebê chorando ali na sala chamando eu quero a mamãe. E maravilha, a gente então tem também um cachorro, sou casada, tenho um cachorro que é o Farofa, a gente já passeei então com o Farofa hoje mais cedo e com o Pedro, enquanto o meu marido ia para a academia, ontem foi o mesmo caminho reverso, então mais uma vez a escolha do parceiro ou da parceira na vida é muito relevante então para a nossa trajetória.
Eu gosto muito de atividade física e eu acho que me dá um prazer muito grande. Voltei a fazer essa semana agora na academia e vi que isso me dá um bem-estar imenso, encontrar esses momentos aí de bem-estar para a gente individual, em que pese a gente tem outras facetas da vida, né, enquanto profissional, enquanto acadêmica, enquanto mãe, enquanto qualquer outra faceta que eventualmente vocês tenham, atividades para nós individualmente são muito importantes. Então, eu adoro fazer essas atividades físicas e eu tenho tido esse momento como um momento de autocuidado, né? Eu venho de uma família que é toda de médicos, então meu pai e minha mãe são cardiologistas, minhas duas irmãs são médicas também, e no momento em que eu fui fazer a escolha pelo curso, minhas irmãs estavam na faculdade de medicina. E ali eu percebi claramente que eu não queria aquilo para mim, e esse foi um dos primeiros embates que eu vivi na minha vida. E chegou ao ponto, e eu sou de uma família muito tradicional, Leonor também é mineira, vem de uma trajetória aí, pelo menos formalmente parecida, daqui a pouco a gente escuta um pouquinho da apresentação dela, mas de uma família muito tradicional, que eu digo que é a TFM, a tradicional família mineira, que tem lá todos os seus perfis conservadores e sérios. Então, se seus pais são médicos, suas irmãs são médicas, por que você não vai ser médica? Oi? E então foi um grande primeiro embate, muito interessante, para tentar identificar o que eu queria e a partir daí lutar, né, muito pelo que eu esperava, o que eu desejava, consciente ou inconscientemente, para minha vida profissional e pessoal. Então eu escolhi fazer direito, eu passei na UFMG e escolhi fazer comércio exterior junto. E aí eu passei numa faculdade particular e aí eu ganhei uma bolsa para poder fazer esse curso por conta da pontuação lá. E aí a minha ideia inicial ali era trabalhar com direito internacional. Era essa a minha ideia por trás. Não muito concreta, mais abstrata. E no meio do caminho teve ali um processo seletivo para fazer intercâmbio no exterior. E com muita cara de pau, como eu tendo a ser, eu mandei minha candidatura e fui selecionada, graças a Deus, e eu fui, então, tive a experiência de passar uma temporada fora na França, em Paris. Não necessariamente serão lineares, tá? As minhas falas, a ideia, vou tentar dar alguma cronologia, mas eu posso ir e voltar, talvez. E a gente, nesse intercâmbio em Paris, mais uma vez a cara de pau foi muito importante, porque eu consegui, então, deixa eu só, vocês vão ver aqui, eu vou ter que fazer uma pausa, só um segundo. Peraí. Fala, Amanda, traz ele. Amor? Eu quero. Ele estava chorando muito ali, gente. Então vamos dar bom dia. Vamos falar bom dia, mamãe tá dando a aula agora, tá bom? Bom dia! Vamos respirar. Tá bom. Então dá tchau agora para todo mundo, que a mamãe tá dando aula. Tá bom? Um beijo. Vou tentar. Um segundinho. Amor. A Amanda, eu tenho 2 de 4, vou contar um pouquinho. E as minhas fazem exatamente a mesma coisa. E por essa razão que eu não estou em casa. Só que a Amanda não tem opção, porque ela é servidora pública e lá está fechado, né? Eu abri o escritório aqui desde o primeiro dia da pandemia e falei, só vou eu e dane-se o resto. Eu estou contando a Amanda o quanto que é difícil. E eu peço desculpas até, mas eu agradeço também, mais uma vez, esse ambiente aqui me deixa um pouco mais tranquila, porque eu estou em licença maternidade, então ele não está acostumado com esse ambiente da mãe sair ainda, então ele vai ter que se acostumar, mas ele ainda não teve que se acostumar, eu tive que participar de algumas bancas, então peço aí desculpa pelo nosso atraso, eu sei que a gente tem um cronograma de horários mais certinho. Mas então eu estava falando, então eu estava lá na temporada em Paris e eu falei, eu quero aproveitar esse período aqui para ter alguma experiência profissional também. E aí eu falei, eu estudava arbitragem, já participava de grupos de estudo, já tinha participado da competição de simulação lá da OMC, que é a Elsa Multicourt, já tinha participado da Williams Civis, que era de arbitragem.
Falei, quero ver de qual é que é dessa CCI aqui. Parece que é legal fazer, trabalhar na CCI. E aí eu falei, deixa eu ir lá na CCI. Fui. Apareci na porta da CCI, da Corte de Arbitragem da CCI, e apertei o botão lá e falei, então, quem que fala aí sobre seleção de estágio? Eles falaram, cara, que menina é essa? Pessoa mais sem noção, a gente tem uma seleção super complexa, internacional, negócio, não tem disso. E aí eu deixei meu currículo na mãozinha assim, entreguei para a selecionadora, falei, tá bom então, mas eu tô aqui disponível. E aí, dentro de 2 semanas, uma pessoa desistiu da vaga, ela falou, então, você já está aqui, então, se você quiser, a gente está com essa vaga. Então, esse é um pouco de uma das ideias que eu acho que é interessante dessa parte de mentoria, que eu acho que é o seja cara de pau. Então, acredite, candidate-se. Às vezes as mulheres, elas têm aqueles estudos, né, de que as mulheres não se candidatam, a não ser que elas preencham todos os requisitos, e os homens se candidatam com muito menos do que os requisitos. Não. Então, vamos tentar superar isso, talvez com um pouquinho de cara de pau. E aí, voltando, ou antes, agora eu não vou lembrar exatamente, eu fiz o programa de intercâmbio do CAD. Mais uma vez, eu recebi um e-mail da lista de e-mails da UFMG, não sabia sequer o que era o CAD e me candidatei. Fiz o PINCAD, que foi definitivamente uma experiência maravilhosa na minha vida e que foi definidora. Foi ela a razão que, posteriormente, ao enviar mais uma vez na cara de pau meu currículo para a SDE, uma das pessoas que trabalhava na coordenação, que estava lá selecionando, tinha trabalhado comigo e falou, não, é isso aí, ela nem sei o que ele falou, mas deve ter falado assim, ela vai lá e vai trabalhar. Então, eu voltei então da experiência lá do exterior e fui trabalhar no escritório, e aí eu percebi que eu queria trabalhar pelo lado do serviço público, era um pouco mais da parte de ideologia, assim, de querer trabalhar pelo lado do desenvolvimento. A minha ideia ali era um pouco de desenvolvimento nacional, assim, um pouco na parte da área de direito internacional, na parte de concorrência, não tinha noção exata. E aí eu candidatei para ir para a SDE, fui selecionada então para ir para a SDE, época para um DAS2, um cargo baixo, mas que era de livre nomeação e livre exoneração. Estava no final da faculdade de Direito, já tinha me formado em Comércio Exterior, e aí eu vim para Brasília. E aí isso é super interessante, porque eu sou de Minas, mais uma vez, de uma família bastante tradicional e médica, e falaram, por que minha filha está indo para Brasília? Pelo amor de Deus! E aí vim para Brasília, trabalhei na SDE. Nesse meio do caminho eu vi que eu queria mesmo trabalhar pelo lado do serviço público, e aí eu passei no concurso de analista de comércio exterior do Ministério da Economia. Uma vez eu tendo passado no concurso, eu recebi o convite para voltar para o CAD, então agora já no Super CAD, e aí eu me tornei então chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenadora do programa de leniência. À época, o programa de leniência não era tão conhecido quanto é hoje. Meu pai falava que eu trabalhava no Banco Central emitindo moeda, enquanto eu estava no CAD. E depois que o William Bonner começou a falar sobre o que é acordo de leniência, veio a Lava Jato e tal, eu falei, obrigada, William Bonner, agora você facilitou muito a minha vida, porque eu não vou precisar ficar toda vez que eu vou para Minas tentando explicar o que eu faço aqui para os meus pais. Praticamente casa de papel, né, Amanda? Que você estava lá fazendo a moeda na casa dos... E eu falava, meu Deus, de onde você tirou essa ideia que eu trabalho no Banco Central emitindo moeda? Então, assim, ainda tem um ponto para trás, que a gente supera, mas tudo bem. E aí, uma vez, lá na UFMG, lá na SDE, eu percebi que eu gostava muito dessa parte acadêmica e que eu queria continuar. A Leonor participou ativamente dessa conversa, desse pensamento. E aí eu acabei passando no doutorado lá na USP, na área de Direito Comercial, orientada pela Paula Forgione. Eu acabei passando no mestrado, mas quando da minha qualificação, a professora Paula me convidou para converter para o doutorado direto. E aí eu concluí meu doutorado, eu ainda estava lá no CAD, e
mais uma vez, uma mulher muito importante, uma grande amiga, virou e falou assim: Amanda, abriu a prova de concurso da UNB, de professor da UNB. Eu falei: você tá doido? Nenhuma chance, não tem nenhuma condição de passar nessa prova. Impossível. Ela: não, Amanda, eu acabei de passar na prova de Direito Civil, 20 horas, ela também é servidora pública, então, pelo direito administrativo, né, a gente pode ter 40 horas mais 20 horas para professor. E aí eu falei: não tem nenhuma chance de eu conseguir passar, ainda que formalmente eu possa. Aí ela falou: não, se candidata, tenta. E aí eu fui estudando, fui me preparando, e aí, quando eu decido que eu vou tentar uma coisa, aí eu vou de cabeça, aí eu estudei muito para tentar passar, e aí, sim, por uma bênção maravilhosa, eu consegui passar nesse concurso de professora da UNB. Nesse meio do caminho, acho que foi logo depois, eu fui para o Ministério Público Federal para trabalhar lá um tempo como chefe de gabinete também do ofício do MPF junto ao CAD. Tive minha primeira licença maternidade. Voltei, quando eu estava com 2 dias de volta de licença maternidade, eu recebi a ligação de um professor da FGV de São Paulo também, mas da área de economia, o professor Lucas Ferraz, que não me conhecia também, mas tinha referência de mim de algum lugar, e me convidou então para ocupar o cargo de diretora do então Departamento de Defesa Comercial, atualmente a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. E eu, então, agora estou na minha 2ª licença maternidade. O pequenininho vocês não viram chorando, porque ele foi amamentado antes, estrategicamente. E agora, então, em breve, agora em setembro, eu volto, concluo a minha licença maternidade e retorno aí para as minhas atividades nessa área, mais uma vez, de direito da concorrência, de comércio internacional, sobre acordos de leniência e tudo mais. Então, espero não ter passado aí no tempo, e depois a gente fala um pouquinho mais, eu fico com dúvidas também. Leonor. Vamos lá. Amanda, contando um pouquinho, né? Eu sou Leonor, como a Amanda comentou, eu também sou mineira. Eu tenho 41 anos. E o fato de ser mineira, eu acho que é quase que um selo, né? Porque eu acho que o fato primeiro, eu moro em São Paulo. Eu acho que o fato de não ser daqui te torna um forasteiro, assim como talvez a Amanda se sinta em Brasília. Mas mais do que isso, estar em São Paulo significa que você é quase um caipira, né? Eu acho que eu fui muito tratada como caipira em São Paulo, e hoje eu tenho muito orgulho de ser caipira, porque eu fiz dessa caipirice muita coisa boa, né? Eu fiz do limão uma caipirinha. Então, contar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Eu venho de uma família muito tradicional, como a Amanda comentou, mas uma família, meus pais são de classe média, de um bairro super classe média em Belo Horizonte, e que batalharam muito para construir as coisas na vida, e que foram para o campo do direito. É diferente da Amanda, né? Meu pai foi para o campo do direito, não fez concurso, e a minha mãe, veterinária. A minha família é uma família extremamente feminista, no sentido de que a minha mãe foi a primeira veterinária do estado de Minas Gerais. Então, foi a primeira veterinária do Brasil, aliás, a se formar. Ela formou em 1960, eu acho, minha mãe é mais velha. E foi a primeira mulher veterinária, e andava ela chama de lambreta pela cidade inteira. O meu avô era veterinário, extremamente feminista. E sempre falou que mulher não tinha que usar saia, que mulher tinha que usar calça, né? Isso eu tô falando em 1940, 1950, 1960, tá? E eu cresci muito com essa mentalidade muito da minha mãe. E a minha irmã, eu tenho uma irmã também, eu acho que a minha irmã acabou tendo 2 mulheres, não foi por acaso. Então, a gente sempre foi muito feminista, no sentido de que mulher pode fazer qualquer coisa, muito mais que homem, e não estamos nem aí, e quem diga o contrário está errado. Então, sempre foi o que eu escutei na minha casa. Só que a prática não necessariamente é igual à teoria. Quando eu fui escolher a minha profissão, a minha mãe, eu decidi o direito, até porque meu pai era advogado, enfim, a minha irmã já tinha também feito direito, minha irmã é 10 anos mais velha. E eu escutava e respirava muito de direito dentro de casa. Só que quando eu me formei, quando eu estava no meio da faculdade, a minha irmã já tinha passado um concurso de juíza. E o meu pai não era funcionário público, meu pai era advogado em Belo Horizonte, e sofria muito numa época em que a advocacia era muito difícil. A advocacia em Belo Horizonte é muito difícil, né? Na verdade, a advocacia, na minha opinião, fora de São Paulo é muito difícil.
em vários lugares. O meu pai e a minha mãe e a minha irmã colocaram na cabeça de que eu tinha que fazer concurso. Então, eu não tive que ser médica, mas eu tinha que fazer concurso, eu não tinha outra opção. Eu também. Então, esse foi talvez o grande embate da minha vida. Eu acho que eu perdi muita energia e muita saúde da minha vida porque eu não tinha outra opção que não fazer concurso, tá? E quando eu saí da faculdade, quando eu estava, aliás, no penúltimo ano da faculdade, eu conheci o meu marido, que é hoje meu marido, que a gente está junto há 20 anos, mas eu conheci ele nessa época na faculdade e ele foi uma das pessoas que falava, concurso é uma bobagem, porque o concurso vai te dar estabilidade, mas talvez você não consiga fazer um monte de outras coisas. Então, pensa também pelo lado bom. Então, eu brinco que se eu der errado na vida, a culpa é dele, porque ele não deixou eu fazer concurso. Mas, enfim, brincando, tem todo esse contexto que eu acho que é muito estratégico, principalmente para quem acabou de formar no direito. Ainda tem muito essa briga, né? A gente ainda tem muita possibilidade do concurso. E hoje eu sou extremamente feliz por não ter feito concurso e por ter escolhido uma vida que ninguém queria que eu escolhesse, né? Eu brinco que é praticamente a ovelha negra da família e curiosamente, uma das maiores recordações que eu tenho é um tio meu, isso assim, depois que eu já estava há 15 anos em São Paulo, já tinha meu escritório, já ganhava o que eu achava que era bem, já estava feliz, tranquila, fazendo, extremamente realizado. Meu tio virou para mim no churrasco em Belo Horizonte e falou assim: nossa, Leonor, você estudou tanto, você fez mestrado, doutorado, você é tão inteligente, por que você não faz concurso, Leonor? Assim, né? Por que você não passa no concurso? E eu achei aquilo assim, eu nunca mais esqueci. E curiosamente, os meus amigos que fizeram concurso, porque para o mineiro é muito importante, até por uma questão da aposentadoria, e curiosamente hoje está sendo discutido a reforma da Previdência em Minas Gerais. A minha irmã está lá desesperada na frente do computador, ela só vai poder aposentar com muito mais idade do que ela achava que ela ia aposentar, e eu tô aqui super tranquila brincando com ela, falei, olha, aposentadoria para mim nunca foi um problema, porque eu nunca contei com ela, então eu nem li a reforma da Previdência, assim, isso é um assunto que não entra na minha pauta, né? E ela brinca falando que quando ela se aposentar, ela vai viver do meu dinheiro, né? Eu falo, depende, entendeu? Depende do seu comportamento, eu vou deixar você viver do meu dinheiro, porque já que você não vai ter o seu, e ficou a vida inteira achando que eu tinha que fazer concurso, agora eu não vou deixar você viver do meu dinheiro também não. Mas brincadeiras à parte, eu então me formei e eu tinha muita ideia, exatamente, acho que por causa disso, a minha mãe falava que quando eu ficasse grávida eu ia ser demitida, nesse naipe, tá? E exatamente por causa disso, eu me formei com essa ideia de, já que eu não vou fazer o raio do concurso, eu vou ter que me fazer várias coisas, tá? E vou ter que me garantir de outras formas, né? Então, eu saí da faculdade, eu me formei na Federal também, junto com a Amanda, né? Alguns anos antes, e não tinha internet, não tinha nada, então e-mail, essas coisas, era uma coisa que não existia, mas eu passei no concurso do mestrado. E fui fazer o mestrado, e logo quando eu estava ali acabando o mestrado, o meu namorado, que hoje é meu marido, conseguiu uma bolsa para a Inglaterra. E ele falou, quem sabe, talvez... Ele não me chamou não, tá? Não tem nada desse negócio de, bonitinho, vamos comigo. No momento nenhum me chamou, mas eu até brinco com isso com ele hoje. Mas eu falei, quem sabe estudar fora pode ser um programa, né? Mas nunca passou pela minha cabeça, porque nunca nenhuma dos meus familiares, nem os meus avós, nem os meus tios, nem os meus primos, ninguém nunca tinha saído do Brasil. Então, para mim, era uma coisa que não fazia muito sentido. Como é que eu vou sair do Brasil? Como é que eu vou estudar fora? E eu não tinha dinheiro para isso, minha família não ia poder me ajudar, não tinha dinheiro. Aí eu falei, bom, Inglaterra está fora de cogitação, vamos tentar então outro país que eu tenho numa universidade pública. E aí eu comecei a estudar francês na faculdade, no mestrado lá, minha orientadora já era uma pessoa que tinha uma origem francofônica, e eu comecei a estudar francês muito male-male, e moral da história, 6 meses depois eu estava em Paris. E aí fui parar em Paris, aí o meu marido estava na Inglaterra, a gente tinha contato de vez em quando, mas totalmente independente, e tenho orgulho de falar isso. Acabei fazendo meu mestrado sem quase não falar francês, aprendi lá, passando muito perrengue, tive que trabalhar junto, eu era babá da cidade inteira de Paris, até hoje eu tenho contato com os meus les enfants, que eu brinco, e assim, eu me mantive e acabei emendando o mestrado. A minha orientadora, acabei me dando bem no mestrado, porque essa é uma característica, mulher brasileira fora do país e sem dinheiro, não passa fome, e se dá muito bem. Então, assim, eu ralei igual uma condenada, fiquei praticamente em primeiro lugar no curso, e fui chamada para fazer o doutorado. E aí, quando eu fui chamada para fazer o doutorado, eu aceitei, porque, obviamente, eu sou cara de pau também, como a Amanda falou, e acho que cara de pau é o segredo da vida.
aceitei, fiquei mais um pouquinho, acabei fazendo mais doutorado e na época eu falei, bom, como a minha vida é no Brasil, eu sou brasileira, quero voltar para o Brasil, vamos voltar logo antes que as coisas, enfim, quero ver como é que estava um momento que o Lula tinha sido eleito, o Brasil estava num momento muito feliz, todo mundo estava achando que o negócio ia dar certo, tinha aquela euforia, né, dos inícios lá da época, e aí eu falei, bom, vamos voltar para o Brasil então para ver qual é. Voltei, só que obviamente São Paulo não era, Belo Horizonte não era mais a minha cidade. Comecei a fazer prova, fazer entrevista em São Paulo, e uma coisa curiosa é que eu tenho um tio do meu marido que uma vez me encontrou na rodoviária de Belo Horizonte, porque o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro, então eu vinha para São Paulo à noite, eu pegava o ônibus na rodoviária que a Amanda conhece, vinha, fazia entrevista e pegava outro ônibus e voltava para Belo Horizonte. Então eu vinha para São Paulo fazer entrevista de ônibus e voltava. Então eu chegava na entrevista com o meu terninho que vinha amassado dentro da bolsa, fazia a entrevista, trocava no banheiro da rodoviária e voltava para Belo Horizonte. E eu até encontrei com um tio do meu marido, que até hoje ele fala desse dia que ele me encontrou lá, que eu fazia entrevista em São Paulo. Acabei vindo para São Paulo, meu marido também veio para São Paulo, e estamos aqui desde então, tá? E acabei conhecendo, e eu falo que não só para a questão de gênero, para a questão, né, da mentoria que interessa, não só você tem que conhecer bons parceiros de vida, né? Eu brinco que eu não sei, ontem à noite eu estava pensando nisso, eu não sei ligar a máquina de lavar louça da minha casa, tá? Porque quem liga a máquina de lavar louça é o meu marido, eu não faço ideia de como liga, tá? Porque a gente tem uma parceria, uma divisão muito igualitária de tudo. E não só os parceiros, mas eu tenho também um sócio no escritório, que é o Grimber do escritório, que é uma pessoa que nunca me viu como uma mulher. Ele sempre me viu como uma pessoa absolutamente igual. Então, eu tive duas sortes muito grandes, né? Duas escolhas muito grandes, e que é uma pessoa, naquela época eu já conheci o meu sócio, com quem eu tô até hoje. Ele era meu chefe, virou meu sócio, e a gente tá junto aí há 15 anos, tá? Também um belo dia eu fui chamada, na verdade eu estava querendo, exatamente porque eu não tinha feito concurso, eu tinha feito doutorado, aí quando eu cheguei em São Paulo eu fiz a cotutela, que a gente chama, eu passei no concurso da São Francisco de doutorado e juntei o meu doutorado França-Brasil. E aí eu queria dar aula, comecei a mandar meu currículo para tudo quanto é lugar, e um belo dia eles me chamaram porque uma professora, exatamente porque a área de concorrencial tinha pouca gente, uma professora que estava dando aula num curso da GV em Ribeirão, na época, não tinha sido bem avaliada e os alunos não queriam que ela voltasse. E aí eles me ligaram da GV perguntando se eu poderia assumir essa aula, tá? E eu tinha dado 6 meses de aula na minha vida, numa outra faculdade privada de São Paulo, e não tinha zero experiência de aula de concorrencial. E eles me disseram, só que tem um problema, a aula é sábado, era quinta, tá? E eu tenho pânico de avião. Então, eu tinha que pegar o avião na sexta-feira à noite, que era o horário da tempestade em São Paulo, para dar uma aula em Ribeirão de concorrencial, que eu nunca tinha dado, e que eu tinha que preparar em 24 horas. E era uma aula de dia todo, era uma aula de 8 horas, tá? Obviamente, o que eu disse? Claro, com muito prazer, será um prazer, vai dar tudo certo, vamos embora, né? E aí fui embora no dia seguinte, 24 horas depois, eu virei aquela noite preparando a tal da aula, conversei com o meu chefe na época, que era o meu sócio, que é o meu sócio hoje, ele falou, não, claro, não precisa aparecer no escritório amanhã, vai preparar a sua aula, eu sei o tanto que você quer. E aí fiquei preparando a madrugada inteira e fui dar aula em Ribeirão. Isso tem 15 anos também, e tem 15 anos então que eu tô na GV, né? Então, eu nunca dei, curiosamente, aula na graduação, mas eu dava aula no GVLO e agora eu fui, tem uns 4 anos, eu fui contratada como professora da casa, mesmo professora seletista, e dou aula no mestrado, tá? E tenho alguns alunos, hoje eu tenho orientandos de TCC, de graduação, mas eu tenho mais orientandos de mestrado mesmo. Bom, acho que é isso. E aí vamos falar um pouquinho do IA, né, Amanda? Por que a gente resolveu criar o IA, tá? O IA é o Women in Antitrust, né? A gente, há 3 anos, tá? Eu fui para um evento em Buenos Aires de uma amiga, de uma advogada da área de concorrência, que tinha recém-fundado um grupo de mulheres da América Latina que trabalhassem em antitruste e comércio.
E aí eu fui para esse evento, foi um evento super bacana que ela fez com mulheres da América Latina inteira. Ela chamou duas representantes de cada país, lá fui eu. E depois eu postei no LinkedIn. E aí a Amanda viu a postagem do LinkedIn, me mandou uma mensagem e falou, o nosso jeito mineiro, aqui, vi aqui um negócio que você postou no LinkedIn e gostei, já tem um tempo que eu tô a fim de promover um negócio desses aqui no Brasil, né? Por que não fazer, tá? Por que não a gente não faz, né, Amanda? E aí a gente começou a gestar tudo, e a Amanda ainda falou, vamos chamar uma pessoa que eu sei que também está super engajada nessa causa, é a Juliana Domingues. A Ju é professora da USP Ribeirão. Vamos chamar a Ju, hoje ela é secretária da Senacom, chiquérrima, maravilhosa, igual a Amanda, assim, Mulheres no Poder. E aí eu falei, vamos tentar gestar essas coisas juntas, né, esse projeto. E aí a gente começou a fazer, sem muita ideia, e o que a gente mais foi criticada, é engraçado, porque, curiosamente, acho que a Ju era mais acadêmica, a Amanda era mais do serviço público e eu era mais do privado, né, do campo dos escritórios. E eu recebi críticas, assim, homéricas, assim, de gente dizendo assim, Leonor, mas a nossa área só tem mulher, a nossa área só tem mulheres no poder, Bárbara Rosenberg, Ana Paula Martinez, só tem gente pop, mulheres power, assim, o que vocês vão... Não faz o menor sentido isso que vocês estão criando, né? Assim, eu ouvi isso de todos os lados. Né? E aí a gente começou a fazer o projeto, a gente começou com o nosso Facebook, que era o grupo do Face. Já a gente teve uma aceitação muito boa. Do Facebook a gente foi pro LinkedIn, me lembra? Depois pro Instagram, né, Amanda? E depois a gente foi pro WhatsApp, né? E aí hoje a gente tem agora, super recente, um grupo no WhatsApp de 200 mulheres, mais ou menos, mais de 200, em que a gente se fala aí todo dia, que são as mulheres do antitruste, tá? As mulheres de concorrência. E a Amanda quer falar um pouquinho também, para eu parar um pouquinho e beber uma água, que a Amanda vai contar dos nossos projetos. Eu acho que é interessante, essa pauta do feminismo foi surgindo aos poucos, assim, na minha vida. Nessa época que eu estava ali na transição do CAD para o MPF, eu acho que um pouco antes de sair do CAD, eu fiz um curso muito interessante, eu fiz 2 cursos, que aí é uma coisa, né? Serviço público, a gente pode ter aquela imagem tradicional de um serviço público que você não trabalha, que você não se desafia. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência. A experiência que eu tenho de serviço público é uma área que você trabalha muito e que você se esforça muito e que você consegue se capacitar. Então, existe a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que oferece cursos de alto nível. Então, eu consegui ser selecionada para 2 cursos de alto nível. Primeiro, um curso da Harvard Kennedy School, então, que fez um curso de gestão no serviço público muito bacana. E logo depois eu fiz um outro curso com uma professora francesa, a Gisele, que era sobre liderança feminina. E esse curso de liderança feminina, para mim, foi um divisor de águas na minha vida pessoal, porque ali eu experimentei as experiências de outras mulheres num canal de muita vulnerabilidade, de muita empatia, de muito instrumental para a liderança feminina. E ali eu percebi que a gente precisava sim ter uma rede de apoio para mulheres no antitruste. E aí, saindo de lá, eu vi essa foto da Leonor, e é uma coisa que eu tenho como hábito, eu tenho um caderninho de projetos da minha vida, de caderninho de algumas ideias, de coisas que eu quero escrever, de coisas que eu quero implementar para a minha vida acadêmica, profissional, pessoal, eu anoto. E aí tinha mais de ano que estava lá no meu caderninho essa criação de uma rede de mulheres no antitruste. Eu falei, Leonor, acabei de ver essa foto, deixa eu te mandar aqui uma mensagem, porque, cara, vamos fazer esse negócio? E aí a gente começou a pensar aí nos projetos. Então, como a Leonor disse, hoje a gente foi evoluindo. A gente já fez uma série de eventos, se eu não me engano, uns 7, 10 eventos da rede. O primeiro evento da rede foi, acho que, muito marcante para todos nós, um evento presencial que contou com mulheres de todas as fases do antitruste no Brasil, desde Isabel Vaz, que foi uma das primeiras professoras de Direito Econômico lá da UFMG, a professora Paula Forgione, lideranças mais jovens, lideranças que já estão mais consolidadas na área, em todos os perfis, advocacia, serviço público, acadêmico. A gente, então, está com uma rede que tem vieses tanto profissionais quanto acadêmicos. Então, a gente tem
já publicou 2 livros escritos exclusivamente por mulheres, com artigos, então, de mulheres. A gente recebe, tá com o 3º livro prestes a sair do forno. A gente lançou, já tem uma primeira base de dados chamado We a Scholar, que é uma consolidação de artigos publicados por mulheres. A gente fez um relatório de representatividade das mulheres, então, tal qual a Leonor disse, né, sobre essa existência aí de eventuais questionamentos. Felizmente, eu nunca recebi esses questionamentos, pessoal, acho que falou com a Leonor, sobre esses questionamentos eventualmente da área ali do serviço privado, mas no serviço público eu sempre recebi com muito bons olhos, talvez porque no serviço público a gente não tenha tido tantas lideranças femininas também no Antitruste. E aí a gente, então, tem feito alguns projetos interessantes, como esse de representatividade, que fez um diagnóstico sobre quais que eram as lideranças. A gente lançou um outro projeto que chama We a Talks, então, que a gente tenta fazer uma conversa de fundo, de conteúdo com algumas mulheres de liderança. A gente está com uma campanha atualmente que é o hashtag Chame uma UIA, que em tantos eventos, então, que a gente vê, eventos inclusive online, agora por conta da pandemia, a gente só vê como é que eles chamam? All male and white male panel, né? Então, só tem homens e homens brancos falando, então a gente falando, peraí, vamos tentar mudar isso. Então a gente criou o hashtag Chame uma UIA, em que a gente divulga o perfil das mulheres que fazem parte da nossa rede. E a gente está agora com uma série de projetos para começar, a gente está selecionando, inclusive está com a abertura, com uma chamada para a nova diretoria de 2020-2021, aberta até agora, dia 20 de setembro. E a ideia é lançar novos projetos, como o We a Moot Court Competition, então tal qual a Viz Moot, né, que é bem conhecida, a Elsa Moot Court. A ideia é lançar um Moot Court, também uma simulação sobre direito da concorrência. A ideia é a gente lançar também o We a Mentoria, e a gente está aí com alguns projetos que já estavam engatilhados há algum tempo, mas que agora a gente precisa de mais pessoas, então a gente está abrindo uma diretoria mais ampla com algumas gerências para conseguir implementar tudo que a gente deseja. A gente, no Facebook, eu acho que tem, lá, Leonor, talvez tenha umas 500 pessoas, no LinkedIn 1.500, no WhatsApp tem mais de 200, mas a gente quer, então, implementar esses projetos para viabilizar esse ambiente de promoção das mulheres no Antitruste. Acho que é isso. Amanda, Leonor, a gente queria agradecer muito a fala de vocês e a gente queria já aproveitar para abrir para perguntas. Eu imagino que muita gente aqui tenha perguntas. Eu queria começar fazendo uma pergunta minha. Eu queria saber de vocês quais os principais desafios que vocês enfrentam na carreira de vocês, tanto no setor privado quanto público, por serem mulheres em setores que são tão dominados por homens. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Vai lá, Leonor. Nossa, o maior desafio é da Amanda, mas enfim, nem a Amandita a gente sabe, mas, bom, contando, acho que desafios, eu acho que a área de concorrencial é a área privada, tá? Eu acho que tem o desafio pessoal, que aí respondendo até uma das perguntas, como é que você arruma tempo para tudo isso, né? Eu acho que esse é um principal desafio, tá? É a gente arrumar tempo para fazer tudo, é a gente... e aí a resposta é, primeiro, você tem que ser cara de pau, e segundo, você tem que falar sim para tudo, né? Então, assim, porque a gente gosta, então a gente fala sim e a gente faz, né? Eu acho que essa é a primeira ideia. Mas eu acho que é você identificar, em termos de gênero, eu acho que é você identificar o preconceito e as dificuldades onde elas não são tão aparentes, tá? Eu acho que uma das coisas que o IA trouxe para mim foi a minha capacidade aguçada de identificar coisas que eu jamais veria,
tá? Que eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, coisas que não só um painel que seja, porque a maioria dos nossos painéis na nossa área são só de homens ou que tem pouquíssimos homens, isso que eu escutei lá atrás, que as mulheres eram a maioria e somos, tá? Não só isso, mas no dia a dia, por exemplo, de clientes nos quais eu já fui, por exemplo, para a gente defender uma tese perante o CAD e defender uma ideia. E eu saí da reunião eu ir para casa, por exemplo, e o cliente contratar um escritório porque o cara que foi lá falar era um homem e ele prefere, tá? Hoje eu já sei identificar, eu jamais pensaria isso, eu não achava que isso acontecia. Hoje eu já consigo identificar o cliente na hora que eu chego na reunião, tá? Resumindo aqui dos desafios, Amanda. Eu acho que da minha experiência acadêmica, eu ainda tenho que talvez refletir um pouco sobre desafios específicos, mas eu acho que um desafio que é inconsciente, que só tomei consciência depois de que um pesquisador me falou, é sobre a questão da citação de mulheres. A gente tende a citar os autores que aparecem na nossa bibliografia, mas a gente não tem um viés consciente de citar mulheres. Então, eu descobri isso recentemente e ainda é difícil fazer, mas a ideia é citar de modo proativo mulheres, procurar bibliografia de mulheres para divulgar também o trabalho de mulheres. Isso veio, então, de uma pesquisa de um amigo que foi fazer, então, uma base no STF, eu não vou saber exatamente agora os dados, mas ele falando que de todos os autores que eram, então, citados no STF, a única mulher que aparecia nos top 10 era a de Pietro, se eu não me engano, e ela aparecia em 9º lugar. E a gente então falou, cara, então a gente precisa começar a divulgar o trabalho das mulheres autoras, e por isso veio a ideia do livro das mulheres do Antitruste, e daí veio a ideia do We a Scholar, para a gente poder ter uma base de dados. Então falar, eu quero escrever sobre o assunto tal. Qual mulher já escreveu sobre isso? Então é um viés consciente, né, também de afirmação. E no serviço público, eu acho que o maior desafio que hoje eu vejo é que as mulheres elas têm que ter articulação política para poder alcançar os maiores cargos. Então, não é apenas mérito, não é apenas relacionamento no sentido de indicar o trabalho das mulheres pela sua competência técnica ou a sua competência relacional, mas também uma questão política que é muito importante. Então, a relevância das mulheres na política também ela se reflete de um modo indireto também na escolha de outras mulheres para ocupar posições-chave também nos governos e no próprio judiciário, em outras seleções que eventualmente o governo veja. Então, acho que seriam esses aí os principais desafios. E aí, um ponto, e aí tentando linkar um ponto que a Leonor falou com a pergunta da Andrea, que está aqui no chat, eu acho que um ponto que é muito importante, pelo menos para mim, é organizar. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, muito organizada, até demais, metódica, virginiana, sabe? Assim, meu aniversário é daqui 9 dias. Então, aquela pessoa que faz tabela no Excel, que todo mundo fica zoando, que tudo é no Excel, que sabe e tal, parará. Gosto muito disso, porque aí eu sei exatamente os meus horários e quando eu tô trabalhando, eu tô verdadeiramente trabalhando. Quando eu tô em casa com os meninos, eu tô verdadeiramente em casa com os meninos. Quando eu tô malhando, eu tô verdadeiramente malhando. Então, assim, eu tento me organizar ao máximo para fazer isso. E eu acho que a gente tem que dizer sim para muitas coisas, sim, porque os primeiros convites são muito importantes, mas a gente também tem que ser capaz de dizer não às vezes para poder priorizar. Então, a priorização é um desafio muito grande, eu acho que não é só para mulheres, mas eu acho que o sentimento das mulheres de não querer desagradar a gente eventualmente fala, eu não vou negar esse convite, ou não vou negar isso, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo, mas por vezes a gente vai ter que fazer isso. Então, eu acho, Amanda, te interrompo
Desculpa, te interrompendo, eu acho, só te completando nessa parte, eu acho que os convites, você tem uma fase, é uma curva da vida, sabe? Eu acho que, por exemplo, dos 25 até os 35, você aceita quase tudo. Depois, hoje em dia, eu já estou numa fase que eu já vislumbro, eu já sofro muito menos de não aceitar coisas e os convites também reduzem. Então, eu acho que, moral da história, dos 25 ao 35 é para aceitar quase tudo mesmo, que vale a pena. Depois você para. E aí você vai pensando o que você vai ter que abrir mão para poder aceitar os convites. E aí eu acho que é a questão do balanço e que é a grande dificuldade, que mais uma vez, eu ainda tenho eu tenho 32 anos, agora 33, agora dia 11 de setembro. Então eu ainda estou na fase, como a Leonor disse aí, de aceitar a grande maioria, eu ainda sofro em não aceitar, mas é a tentativa da priorização. Bom, algumas perguntas já estão surgindo no chat, inclusive a Amanda já endereçou uma delas, né? Como vocês conseguem tempo para fazer tudo isso? Realmente é incrível. E só para dar continuidade também, quem foram as suas inspirações durante a construção da carreira? E eu tenho deixo aberto para a Leonor e para a Amanda. Eu tenho muito orgulho de falar que algumas das minhas grandes inspirações e, consequentemente, minhas mentoras, inconscientemente, porque certamente não foi consciente, foram mulheres. Então, a minha orientadora da graduação foi a professora Amanda Flávio de Oliveira, foi uma mulher. Minha orientadora no mestrado / doutorado foi a professora Paula Forgione, certamente foi uma das inspirações. A professora Ana Frazão, que é hoje minha colega lá no UNB, é uma das minhas grandes inspirações. A Leonor participou ativamente aí de vários dos momentos decisivos da minha vida, é certamente uma grande inspiração. Tem advogadas da área antitruste, então a Bárbara Rosenberg foi uma pessoa que me inspirou muito também, no sentido de ver mulheres fora. Então eu tenho muito orgulho de falar que existem sim muitas mulheres no meu caminho, que quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, uma decisão forte e que eu quero ouvir opiniões, eu acho que é esse o ambiente da mentoria, ouvir opiniões ainda que você não siga elas. Eu ligo para algumas dessas pessoas, a depender da tomada de decisão, converso com essas pessoas para poder entender ou ver novos aspectos do que está me passando. Eu não. E eu acho que eu também tenho, a maioria mulheres, mas eu tenho algumas inspirações muito boas homens. E eu acho que é bom a gente ter inspirações homens, porque, por exemplo, o meu sócio, ele é uma das minhas inspirações, e o meu marido também é. Por quê? Porque eu olho para ele e falo assim, se ele dá conta, por que eu não dou? E por que ele dá conta mais fácil? Né? Então, assim, às vezes algumas coisas que eu vejo que a gente erra inconscientemente por a gente ser mulher, por a gente falar diferente, a oratória é diferente, a sensibilidade para as coisas é muito diferente. Então, às vezes, você ter reflexos no homem que te mostre isso de alguma forma, nem que seja errando, né? Então, quer dizer, quando ele erra, eu vejo os erros dele. Então, eu acho que a inspiração é quando você começa a perceber no outro por que talvez ele consiga com uma carga muito menor de sacrifício do que é que você consegue, tá? Continuando aqui, na verdade, com a nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está um pouco apertado. E vou fazer a pergunta da Andrea, que mandou aqui no chat. Vocês acham que existem meios para superar a negação de que o ambiente de trabalho seja machista? Pergunto porque vejo que há uma negação do machismo e quando se nega algo, ficamos sem argumentos para vencer a barreira. Então, como é que foi na experiência e como que é na experiência de vocês? Uma estratégia que eu aprendi lá no curso de liderança feminina é dizer o que está acontecendo. Então, você viu uma situação machista, e aí você não vai falar, te peguei, acabou de ser machista. Bom, se tiver abertura, eventualmente você pode falar. Mas uma coisa que é interessante é virar e falar assim, aconteceu isso, é isso mesmo? Você acabou de dizer, parará, parará, parará. O que você quis dizer com isso? Essa estratégia ela é muito sutil, porque a pessoa é pega naquele momento. Ele falou assim, o que você quis dizer com isso? Você não está sendo agressivo, você está querendo um esclarecimento. Então, essa é uma maneira de mostrar que há um machismo, mas sem, vamos dizer,
tornar a pessoa ali constrangida de falar, não, imagina, jamais seria machista. Eu tenho mulheres, eu tenho filhas, eu sou casado com mulher. Oi? Eu acho que é mostrar, é trazer à tona, né, Amanda, essas coisas, sabe? Eu acho que como eu trabalho aí no meio de advogados que realmente não enxergam isso, tá? E aí o que a gente faz é a gente mostrar as coisas acontecendo. Então, por exemplo, essa questão de painel é uma coisa que os homens da nossa área começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu acho que, por exemplo, indicação, né? Hoje em dia eu tento indicar, por exemplo, a gente tem muito conflito na nossa área, né? Então, hoje em dia eu só indico colegas mulheres, né? Então, por exemplo, para casos que eu não posso pegar. E às vezes os homens me perguntam, aqui do escritório mesmo, por que você está indicando para ela? Porque ela é mulher. Entendeu? Porque ela é boa, obviamente, isso a gente nem fala, porque ela é fera, e porque ela é mulher, porque a gente vai indicar, a gente tem essa corrente. Aí fica todo mundo sem saber o que pensa, né? E todo mundo acha, a brincadeirinha eu vou fundar também o grupo de homens do Antitruxo. Eu falo, funda, não tem problema não, vamos discutir, vamos levar esse negócio e tal. Então, eu acho que a forma de negar, de trazer essa negação, de mostrar, é quando as coisas acontecem. Então, outro dia, a gente teve só um caso aqui no escritório que claramente eu vi que era um cliente machista. E aí eu desliguei a call, já estava em tempos de pandemia, reuni as meninas do escritório que estavam, só tinha mulher da minha equipe, que praticamente só tem mulher, e no WhatsApp eu falei, vocês perceberam o que aconteceu? Era machismo. Aí uma das meninas, será que era? Eu falei, não era, olha só, não sei o quê. Coisas que eu jamais faria antes. E que é realmente você trazer, você perder o seu tempo, entre aspas, para mostrar para o seu time que essas coisas acontecem. E um ponto que também, mais uma vez, só o fato de mulheres estarem participando e dando exemplos para a gente, pessoas que estão um pouco à frente. No primeiro evento que eu fui participar enquanto subsecretária, então no ano passado, estava participando de um evento muito grande, tinha ali mais de 1.000 pessoas, e no painel antes ao meu, ou alguns dos antes ao meu, uma das mulheres que então estava chegando também no governo e estava então apresentando ali a sua área, estava trazendo o posicionamento daquela área e estava então com um homem ao lado, um senhor, obviamente muito mais velho do que ela. E ele falou tudo que queria falar, e ela estava falando sobre a pauta dela, e ele pegou o microfone e falou, não, então, e eu achei incrível, porque até aquela época eu não estava, mais uma vez, uma questão de consciência, como a Leonor disse, eu não estava ali tão... eu não sabia que aquilo ali era um interrupting, né? E hoje a gente já dá nome para as coisas, né? Mas ela virou de uma maneira muito sutil, falou assim, oi fulano, eu ainda tô falando. E continuou, gentilmente. Falou assim, eu ainda tô continuando meu ponto, daqui a pouco eu te passo a fala. E ela falou, ela terminou e ela sorriu. Tchau. E esqueceu o que ele tinha falado. E ninguém mais lembrou. E eu achei aquela estratégia maravilhosa, porque ela marcou a posição que estava com a voz naquele momento, e não voltou sequer para ele. Se fosse para voltar, o moderador voltava. Ela não tinha que fazer aquela deferência. Então, são pequenas coisas que a gente vai vendo ao longo da vida, com pessoas que eventualmente estejam mais à frente, que mais uma vez estejam já alertas daquela coisa, como a Leonor, abrindo os olhos, né? Das mulheres da equipe, eu vi ali, falei com a colega, falei, olha, isso foi um momento muito marcante agora para minha vida profissional, te agradeço por ter feito isso. Só para terminar, que a gente acabou já o tempo aqui, desculpa, mas só uma última coisa também, que tem que tomar muito cuidado com o vitimismo, tá? Por quê? Porque aí leva a coisa para o outro extremo. Então, eu também já vi coisas de colegas ou de concorrentes da área ou de mulheres na área que falam isso foi machismo ou isso foi uma postura machista dele, e não foi. Tá? E não foi por causa do machismo, foi uma questão de concorrência pura, porque ele não concordava com o ponto de vista. Então tem que tomar muito cuidado nessa fronteira, porque às vezes também a gente fala que é uma coisa e aí a gente perde a razão, tá? Então é muito difícil identificar e tem que tomar cuidado com o quando passa também, tá? Bom, a gente está chegando ao final do nosso
bate-papo. E eu queria agradecer muito a Amanda e a Leonor pela fala, por ter toda essa atenção em responder a todas essas dúvidas que surgiram, pela disponibilidade. E eu acho que foi um jeito muito gostoso de começar essa segunda edição do We Mentor. E eu acho que a gente pode extrair muito de tudo que foi dito aqui, tanto para a vida como para o programa de mentoria. Buscar ouvir sem julgar, procurar entender o que o que a outra pessoa está passando, ter empatia, compartilhar tanto a vivência profissional quanto pessoal, todas essas coisas que são muito ricas. Eu queria, agradecer novamente a participação de vocês e a participação de todo mundo que está aqui, todas as mentoras e mentoradas, e deixar aqui claro que a gente está sempre disponível para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão. Estamos sempre aqui. Maria Alice, eu posso só sair do protocolo, falar uma palavrinha final? Claro, fica à vontade. Eu acho que uma coisa que às vezes a gente vê tantas conquistas das outras pessoas, e isso é uma realidade do mundo virtual e tudo mais. A gente vê só as conquistas. Nossa, mas a pessoa já fez tanta coisa, ela sempre conquistou tanto. Gente, a pessoa ganhou um prêmio, como que tal pessoa consegue publicar tanto? E aí, o que eu, mais uma vez, vejo é que para cada conquista minha ou de todas as pessoas, a gente erra pelo menos 10 vezes. Eu tenho esse cálculo. Então, para cada conquista, eu erro 10 vezes. Então, nesses momentos, nessas 10 vezes que você erra, poucas pessoas vão ver. E aí a necessidade de você ter essa rede de apoio que vai te apoiar e vai falar, não, continua. E uma vez que você conseguir, você vibrar muito com essa sua vitória. Porque essa vitória que vai te dar muito gás para conseguir lutando e conseguindo ter energia para conseguir outras vitórias. E todas esse momento de mentoria que eu digo é uma coisa que eu aprendi depois a chamar de mentoria, esses momentos de conversa e falar o que se quer. Várias das oportunidades profissionais e acadêmicas que surgiram para mim foi porque em algum momento eu compartilhei com alguém que eu queria fazer tal coisa. Então, eu tenho vontade de trabalhar com essa área. Não é para agora, não. Mas eu tenho vontade. Lembra de mim se surgir alguma coisa. E a gente falar o que a gente quer é muito poderoso, porque ninguém vai saber o que vai passar, o que passa na minha cabeça. Então, o convite para eu trabalhar onde eu estou agora surgiu porque uma vez eu verbalizei isso para uma pessoa. E isso a gente tende a não falar, talvez falar assim, não, as pessoas vão me achar muito, vão achar que eu estou muito ambiciosa. Mulher não pode ser ambiciosa. Não, a gente pode sim. E aí você mencionar com pessoas, obviamente, que você confia e se apoiar também em pessoas para a tomada de decisão, uma decisão que seja mais embasada, né? Então, esses são pontos, assim, além do seja cara de pau, que eu acho que para esse ambiente de mentoria, é claro que, mais uma vez, eu não tenho toda a experiência, eu não tenho, certamente, nem... 1/1000 da experiência que todas vocês têm, mas eu estou tentando compartilhar um pouquinho do que eu vivi e das estratégias que eu uso aí para poder endereçar alguns pontos e, mais uma vez, a mentoria é reflexa, né? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então, eu teria muito prazer em aprender também com cada uma de vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, pessoal. O antitruxário é mais legal do direito, então quem se interessar mais, a gente tem um grupo lá, um ótimo lugar para aprender, é só falar com a gente também. Isso aí.
Amanda, Leonor, em nome da FGV Direito SP, eu agradeço imensamente a disponibilidade, as falas, as trocas de vocês hoje, e a todas as mentoras e mentoradas, sejam bem-vindas, aproveitem esse espaço, estamos aqui à disposição. A gente está encerrando o evento de hoje, mas a gente espera que os relacionamentos continuem ao longo do semestre e nos procurem caso precisem. Até mais, obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, até mais. Boa semana.